Todos, a paz do Senhor a todos os nossos queridos e amados irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Alexandre. Estamos na cidade de Adamantina, no interior de São Paulo. Eu quero te convidar a todos a estar participando desta live. Você que está entrando, vai entrar, compartilhe, tá ok? Para que mais pessoas também entrem, mais pessoas também sejam edificadas. Deus abençoe a cada um dos irmãos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Podemos dizer como salmista, uma vez mais, no Salmo 118, verso 24, esse é o dia que nos fez o Senhor e devemos sempre nos alegrar e regozijar no Senhor. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, estamos alegres, servindo ao Senhor com alegria, apesar desse tempo tão difícil, mas sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Deus abençoe nossos irmãos que já estão entrando, o pastor Adão Snowdo, um grande abraço, Deus abençoe a sua vida, nossa irmã Daniela, da cidade de Ubatuba, Deus abençoe, um grande abraço, ao irmão Luiz, o esposo, seu esposo, ao pequeno Bruno e a todos os amados irmãos. Marcamos esta live, queridos, para estar compartilhando da boa, digna e fiel palavra do Senhor. Eu quero meditar com os irmãos a respeito da nossa primeira lição da Escola Bíblica Dominical, a Carta aos Efésios, tá ok? Se você possui a revista, acompanhe. Se você não possui, acompanhe na sua Bíblia. E eu quero te convidar a estarmos aqui batendo um papo, interagindo, compartilhando da palavra do Senhor, tá ok? Vamos orar ao Senhor para que Ele nos dê graça, sabedoria e venha edificar as nossas vidas no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querido e amado Deus, é no nome de Jesus Cristo, ó Pai, que aqui estamos nesta hora, Senhor, passando por esta quarentena, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Continua guardando, livrando, suprindo e abençoando, Senhor, as nossas vidas. Abençoa aqueles que já estão aqui conosco neste momento, nesta live, pelo Facebook. Também aqueles que assistirão, Senhor, posteriormente. Que a Tua bênção, a Tua graça, a Tua presença faça toda a diferença. Pai, cuida, supre, governa, dirige, seja conosco, Pai. Dependemos e necessitamos do Senhor, que a Tua boa mão esteja sobre nós. Pai, nos dá graça, sabedoria, abre o nosso entendimento para nos aprofundarmos mais e mais na Tua santa, fiel e maravilhosa palavra, em nome de Jesus. Querido Deus, abençoe a sua vida, fique conosco, vamos crescer aí um pouco na graça e também no conhecimento do Senhor. Deus abençoe nossa irmã Anne, nossos irmãos que já estão aqui participando, um grande abraço, Alves Elias, Lilian Alves, Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, tá ok? Como eu disse, vamos aprender aí um pouco mais a respeito da primeira lição da nossa revista da Escola Dominical desse trimestre. O tema do trimestre é a Igreja Eleita. Estamos aqui dando início a respeito de mais um maravilhoso conteúdo bíblico, conteúdo edificante, conteúdo que vai fortalecer, capacitar e alimentar as nossas vidas espirituais. Temos 13 lições, uma vez mais, propostas, e a esse respeito vamos estudar aí a carta aos Efésios. Eu gostei muito da palavra do pastor José Wellington Bezerra da Costa, eu quero compartilhar com os irmãos. Mais um trimestre se inicia e com ele estudaremos uma das mais queridas cartas da Igreja de Cristo, a carta aos Efésios. Da prisão, o Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo a fim de escrever-se uma epístola que serviria de orientação para as múltiplas necessidades da igreja. O apóstolo Paulo escreve com o coração de pastor que ama as suas ovelhas.
Dentre muitos pontos destacados na epístola, o que alegra a Igreja de Cristo é saber que nele estamos eleitos, em Cristo fomos eleitos para tão grande salvação. Uma salvação oferecida a todos quantos se arrependem e creem no Evangelho. Uma vez eleitos no Filho, estamos em Cristo, a cabeça da igreja, e como seu corpo temos a incumbência de executar sua missão na terra até o grande e glorioso dia da sua vinda. Portanto, vivamos como igreja que honre o seu dono. O dono da igreja é Cristo. E a respeito de Cristo, devemos manifestar o seu nome, a sua graça e a sua salvação realizada em nós por meio do seu Espírito, tá ok? Devemos demonstrar e apresentar Cristo Jesus, o Filho de Deus. Vamos passar aqui a lição de número 1. O tema é a carta aos Efésios, saudação aos destinatários. O texto áureo está em Efésios, no capítulo 1 e o versículo de número 2. Como de costume, o apóstolo Paulo, que escreveu 13 epístolas, 13 cartas do Novo Testamento, logo de início ele sempre compartilha a sua saudação à igreja ou àqueles que ele está destinando a sua carta. E aqui mais uma vez ele então destina, ele se apresenta, tá ok? No remetente dessa carta, e é o nosso texto áureo que diz assim: a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. É o desejo do apóstolo para com a igreja, a graça e a paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Quem tem graça para as nossas vidas? Deus. Quem tem paz para as nossas vidas? O nosso Deus. Quem tem graça para as nossas vidas? O nosso Jesus. Quem é o príncipe da paz para as nossas vidas? Jesus Cristo, o Filho de Deus. Verdade prática, a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. O propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo, o apóstolo Paulo compartilha, revela e manifesta através desta carta, segundo a graça que lhe fora dada, segundo a sabedoria de Deus na vida do apóstolo Paulo. Então ele transmite a palavra na direção e inspiração do seu Espírito, do Espírito Santo, para a igreja localizada nesta cidade, tá ok? Leitura bíblica em classe, Efésios capítulo 1, versículo 1 e versículo 2, e ainda Atos capítulo 19, versículo 1 ao versículo de número 7, tá ok? Declara a nossa leitura bíblica em classe. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 19, de 1 a 7. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo.
E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Olha só que coisa tremenda e maravilhosa aconteceu nesta oportunidade. O objetivo geral dessa lição é mostrar o propósito divino na epístola aos Efésios. Tudo que Deus, através do apóstolo Paulo, tudo que Deus realiza, ele sempre tem um propósito. Nada é por acaso, nada é em vão. Até mesmo esta quarentena, até mesmo esta epidemia, até mesmo esse tempo a qual estamos passando, atravessando, eu quero já de antemão te dizer que Deus está no controle. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu decreto. Creia nisso, Deus está no controle, Deus não perdeu o controle da situação e todas as coisas contribuem para o nosso bem. Deus permitiu esse tempo, Deus está neste tempo nos ensinando, nos advertindo, com certeza acrescentando, com certeza mostrando para nós que devemos confiar nele, esperar nele, buscar a ele, valorizar aqueles que estão ao nosso lado, não é isso? Nós temos que compartilhar aí, viver em comunhão, não é isso? Liberar o perdão, enfim, fazer a vontade boa, perfeita e agradável de Deus para com as nossas vidas. Deus abençoe o nosso irmão Bento, aí da cidade de Ubatuba. Deus abençoe também nosso irmão Rodrigo César, que entrou na nossa live, Cristina Meirelles, Robério Santos, Oscar Cavalcante, um grande abraço, a paz do Senhor. Estou vendo também nosso amigo, irmão em Cristo, Renan. Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Vamos lá. Temos ainda como objetivo desta lição apresentar a autoria e a data da epístola, quem escreveu e quando escreveu. Identificar para quem foi dirigida esta epístola, lembrando que epístola é uma carta, lembrando que esta carta era direcionada exatamente para fortalecer, ensinar, e em muitas das cartas que o apóstolo Paulo escreveu, para corrigir, para advertir a respeito dos problemas que apareceram ali na igreja. E todas estas cartas ainda e sempre serão, porque é a palavra de Deus viva e eficaz, úteis, proveitosas, como diz a mesma palavra, para ensinar, para redarguir, para instruir o homem de Deus, para que o homem e a mulher de Deus seja e esteja apto para toda boa obra, tá ok? Vamos observar isso, o propósito da escrita e a mensagem contida nesta carta ou epístola. Quando falarmos carta, os irmãos vão entender perfeitamente que é uma epístola, ou quando falarmos epístolas também, epístola é uma carta. Mais um trimestre se inicia e com ele o grande desafio de formar irmãos e irmãs no ensino das Sagradas Escrituras. Esse é um ministério glorioso e por isso devemos levá-lo adiante com muita seriedade. A Bíblia chama atenção para aqueles que são chamados para o ensino, que haja dedicação. Afinal, ninguém aprende nada se não houver dedicação. Podemos ainda incluir disciplina e direção. Se você quer aprender, se dedique ao ensino. Se você quer crescer, tenha disciplina, determine alguns horários, se esforce, se esmere para estar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Tá ok? Temos aí essa importante missão do Senhor. Você é ensinador, você é ensinadora da palavra do Senhor, saiba, compreenda isso.
Esse é um ministério glorioso e por isso devemos levá-lo adiante com muita seriedade, temor e sacralidade. Deus conta conosco, os professores da escola dominical, para evangelizarmos enquanto ensinamos. O assunto desse trimestre é a carta aos Efésios. Nela estudaremos gloriosas doutrinas e orientações pastorais para a vida prática de nossos alunos. Nesta oportunidade, vamos aí com certeza estar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. O comentarista desta lição é o pastor Douglas Batista, presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB e também líder da Assembleia de Deus Missão no Distrito Federal, doutor em teologia e licenciado em filosofia. É o comentarista desta lição, pastor Douglas Batista, a foto dele aí, nosso amado pastor, tá ok? Comentário e introdução. A epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas, por causa do seu precioso conteúdo, a dinâmica pela qual o apóstolo Paulo a escreve, a revelação aprofundada do mistério revelado em Cristo, que é a união de judeus e gentios formando um corpo chamado igreja. Olha só que coisa maravilhosa. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nesta lição, estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante este estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã. Deus começou uma boa obra em nossas vidas e o ensino da sua palavra vai trazer crescimento, fortalecimento, vai trazer aperfeiçoamento de Deus para as nossas vidas, tá ok? Autoria e data. A autoria. Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando a sua identidade, revelando a sua identidade. Paulo, o apóstolo Paulo, já de início ele declara Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. E é interessante que ele tendo dupla cidadania. Quem foi o apóstolo Paulo, pastor Alexandre? Paulo nasceu numa cidade chamada Tarso, ali na Cilícia. E essa cidade, ela ganhou de Nero o direito de todos aqueles que ali nascessem serem cidadãos romanos. Portanto, Paulo era judeu, mas tinha cidadania romana. O seu nome, Saulo, como a gente vai encontrar em Atos capítulo 9, quando ele tem o encontro com o Senhor Jesus, o próprio Jesus o chama de Saulo. Lembrando que Saulo significa solicitado. Deus o encontra e o solicita, o convoca, o chama. Jesus disse a ele: você, para mim, é um vaso escolhido e irá levar o meu nome e também padecer o meu nome, cumprindo aí cabalmente a sua missão. Saulo, solicitado. Já Paulo, o nome Paulo significa pequeno, e o apóstolo Paulo, esse nome é romano. Paulo é romano, Saulo é judaico. E como ele está escrevendo as igrejas gentias, ele então usa o seu nome, a vertente do seu nome romana, pequeno, Paulo, para identificar-se às igrejas e aos irmãos ao qual ele escreve. Ele inicia então dizendo: Paulo, apóstolo
de Jesus Cristo. A palavra apóstolo significa enviado. Paulo está dizendo, eu sou um pequeno enviado de Jesus Cristo. Enviado para quê? Enviado para edificação, enviado para fazer a obra de Deus, enviado para fazer a diferença. Olha só que visão que o apóstolo Paulo, enviado de Deus, tinha de si próprio, não é isso? Ele tinha consciência de quem ele era e o que ele estava fazendo, algo importante. Temos que reconhecer quem somos e o que estamos fazendo, por que estamos fazendo e para quem estamos fazendo, o que nós estamos fazendo. Tá ok? O que nós estamos fazendo, pastor? A obra de Deus, a vontade de Deus, para a glória do nome do Senhor. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, é a sua apresentação. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, nome hebraico, mas que também era conhecido como Paulo. Saulo, solicitado, Paulo, pequeno. Em hebraico, Saulo significa solicitado, tá aí. Provavelmente uma homenagem, o seu nome foi dado como homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo do apóstolo Paulo. Que tribo era, pastor? A tribo de Benjamim. Ele mesmo faz menção disso, falando a respeito do seu judaísmo, falando que ele pertencia à seita mais severa do seu tempo, chamada fariseus, não é isso? E ele era pertencente à tribo de Benjamim. E o seu nome certamente ou provavelmente foi dado em homenagem ao primeiro rei de Israel. Já Paulo significa pequeno, era o seu nome romano, tá ok? Portanto, essa história de que Saulo foi transformado ou mudou o seu nome não é verdade, querido. Tá ok? Paulo tinha dupla cidadania pelo fato de ter nascido em Tarso, na Cilícia, num bairro judeu, numa família judaica. Porém, eles ganharam essa emancipação, ganharam este privilégio, direito por nascimento, serem cidadãos romanos. O tanto que isso leva o apóstolo Paulo, com o seu entendimento, sabedoria, a apelar para César por ser cidadão romano. Paulo sabia usar muito bem isso, o fato de ser judeu, o fato de ser também cidadão romano, o fato de ser fariseu. Ele usou tudo isso de uma maneira muito interessante, tá ok? Portanto, ele é o autor, está bem claro, não só uma, mas pelo menos 3 vezes nessa epístola, Paulo se identifica, se apresenta, se nomeia, se revela como sendo o autor humano desta carta. Ele vai dizer ainda que ele é o prisioneiro do Senhor, ele vai dizer ainda que ele é embaixador em cadeias, revelando onde ele estava. Pastor, onde o apóstolo Paulo estava quando escreve esta carta? Aprisionado. Paulo estava preso, porém a palavra de Deus estava em plena liberdade. A Bíblia mostra pelo menos 3 prisões do apóstolo Paulo, divididas em 2 anos, cada uma delas. A primeira 2 anos, a segunda 2 anos, e temos ainda em Atos capítulo 16, quando ele é preso juntamente com Silas, você conhece. Nós louvamos, adoramos muito ao Senhor com hinos que falam a respeito disso, Atos capítulo 16, onde também ele fora preso, tá ok? A assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo, sempre se revela como pequeno, sempre se revela com o seu nome romano. Afinal, ele está edificando, ele está
ensinando, ele está escrevendo aos gentios, e por isso ele sempre coloca aí no seu remetente ou no remetente das suas cartas o seu nome romano, portanto Paulo. Continuando, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico, conforme Romanos 11:13. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoridade apostólica, com a ressalva pela vontade de Deus. Paulo não se autopromoveu, Paulo não se auto-ungiu, não se auto-consagrou. Pelo contrário, ele destaca, ressalva, ele apresenta de modo muito enfático pela vontade de Deus. É por isso que a Bíblia vai dizer: se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os edificadores. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se Deus não nos levantar, se Deus não nos usar, se Deus não nos capacitar, se Deus não nos autorizar, devemos ficar no nosso lugar, querido. É Deus quem tem, é Deus quem faz, é Deus quem abre, é Deus quem fecha, é Deus quem capacita. Portanto, Paulo faz questão de dizer, pela vontade de Deus. Vontade esta que eu volto a dizer, é boa, é perfeita e é agradável a vontade de Deus. Isto é, não escolhido por homens, mas escolhido, vocacionado, levantado por Deus para fazer a sua vontade, tá ok? Uma epístola da prisão. A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Olha só que coisa maravilhosa. Ele se identifica como prisioneiro de Jesus Cristo em Efésios 3:1, o preso do Senhor, Efésios 4:1, e o embaixador em cadeias, Efésios 6, versículo 20, tudo identificando a condição em que ele se encontrava, preso fisicamente, mas numa liberdade espiritual, numa liberdade de autoridade, de graça. Ele mesmo vai dizer que estava preso, mas a palavra estava em plena liberdade. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, ela integra o rol das epístolas da prisão, redigidas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. São as chamadas epístolas da prisão. Todas elas, Paulo escreve preso, aprisionado no cárcere, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e também a carta dirigida a Onésimo, que tem por nome Filemon, tá ok? Data, de acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos, conforme Atos capítulo 28, entre 60 e 62 depois de Cristo, aproximadamente, Paulo ficara preso. A partir dessa premissa, a data provável da redação da epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 e 62, tendo Tíquico como seu portador, o portador desta missiva, portador desta carta, tá ok? Temos aí então o autor, temos aí então a assinatura do apóstolo Paulo, sempre se apresentando com o seu nome romano, Paulo. Também podemos observar a data provável em que foi escrita e também identificamos como uma carta da prisão, uma das cartas que Paulo escreve da prisão. Destinatários, Deus abençoe nosso irmão André Luiz, que entrou, está assistindo esta aula. Também Marcelo Salles, um grande abraço, Deus abençoe a sua vida. Irmã Patrícia, irmã Cássia, Deus abençoe.
nosso irmão Diácono Gelson Carvalho, graça e paz vos sejam multiplicadas. Destinatários: a cidade de Éfeso, fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se num centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Lembrando que o nome Éfeso significa desejável. O nome Éfeso significa desejável. Nesse tempo era um poderoso centro político, comercial, religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Era uma cidade litorânea cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármore, com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. Nós temos ali ainda as relíquias, temos ali ainda a arqueologia que pode ser visitada, conhecida. Era uma cidade muito grande, comércio muito forte, portuária, litorânea e religiosamente falando de um fluxo muito grande, tá ok? Como a gente já vai ver já já. Um grande anfiteatro com capacidade para 25 mil espectadores. Próximo dali ficava o estádio com a pista de corridas e a arena onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Olha só quanta coisa acontecia nesta grande metrópole do primeiro século ali. A religiosidade em Éfeso. A cidade abrigava o templo de Ártemis, conhecida também como Diana, a deusa da fertilidade, construído em mármore. A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Além de praticar esta prática, eles lucravam muito com isso. Acreditava-se que um meteoro caiu do céu e daquele meteorito foi erigida, construída, lapidada uma imagem, a imagem de Diana, também conhecida como Ártemis, a deusa da fertilidade. Só para o teu e para o nosso conhecimento, essa estátua é prefigurada uma mulher com vários seios, tendo ali ao seu redor vários seios representando fertilidade. Era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O templo era magnífico, era sensacional. A história diz que ele foi saqueado 2 vezes, porém a sua magnitude, o seu mármore, o seu ouro e tudo aquilo que representava ali era muito forte. A Bíblia mostra em Atos capítulo 19, Paulo pregando contra a idolatria. Aqueles homens ficaram apavorados, assustados e principalmente com medo de perder o seu lucro. A Bíblia diz que por um espaço de 2 horas, imagine só, tem muito crente que não consegue dar alguns glórias na igreja, mas nós vemos aqui idólatras durante 2 horas falando que a Diana dos Efésios era grande, que grande era a Diana dos Efésios, por um espaço de 2 horas, queridos. Que coisa triste, terrível, olha só. Você pode ler isso em Atos capítulo 19. A igreja de Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Paulo evangelizou. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos
os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Uma coisa linda, um grande avivamento ocorreu ali. Paulo pergunta se eles haviam recebido o Espírito Santo. Eles vão dizer: nós nem ouvimos falar, nós nem ouvimos dizer a respeito do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? E Paulo, a Bíblia diz que ele impõe as mãos, ora por eles recebem o Espírito Santo, são cheios do Espírito Santo, começam a falar em outras línguas e profetizar. Evidência do batismo com o Espírito Santo, revestimento de poder, gozo do céu, alegria, autoridade. E aí começou uma grande obra nesta cidade, querido, tá ok? O que aprendemos aqui é o Espírito Santo que nos enche, é o Espírito Santo que nos capacita, é o Espírito Santo que nos impulsiona, é o Espírito Santo que nos prepara, querido, para fazer a obra e a vontade de Deus. Em seguida, evangelizou os judeus, era um costume de Jesus, foi um costume do apóstolo Paulo entrar na sinagoga por um espaço de 3 meses. A Bíblia diz que Paulo disputava com autoridade, com ousadia, demonstrando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias. E como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios, pregando num salão alugado na escola de um homem chamado Tirano, conforme Atos 19:9. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar os demônios. Deus, diz a Bíblia, que pelas mãos do apóstolo Paulo realizava sinais, maravilhas, coisas extraordinárias. Até o seu lenço e aventais expulsava e curava pessoas. É bem verdade que isto não é normativo, isto não é doutrinário, isso não é doutrina para a igreja de hoje. Foram coisas excepcionais que aconteceram ali, Deus demonstrando o seu poder em meio ao império das trevas, tá ok? Continuando, grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Apolo ministrou ali e foi instruído por Priscila e Áquila. Apolo chega na região, Priscila e Áquila o ouvem, diz a Bíblia que ele era poderoso nas escrituras, e após Apolo pregar na sinagoga, Priscila e Áquila chamam ele e com mais riqueza de detalhe, com algumas minúcias ali, explicam ainda melhor o evangelho para Apolo, e ele continuou fazendo a obra de Deus. Deus abençoe nosso irmão Orley Souza, um grande abraço, irmão André Luiz, Deus abençoe a sua vida, irmã Elisa, Deus abençoe em nome de Jesus. Continuando, também passou por Éfeso, além de Apolo, Priscila, Áquila, que foram cooperadores do apóstolo Paulo, Priscila e Áquila. Timóteo também foi designado para pastorear nessa cidade. O jovem Timóteo foi pastor em Éfeso. E segundo Irineu, um historiador de 130 a 202 depois de Cristo, bispo do primeiro século, melhor dizendo, o apóstolo João também liderou a igreja, historiador e bispos, esse Irineu. Também o apóstolo João passou pela cidade de Éfeso, portanto, foi muito abençoada, não é isso? Uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo, Timóteo foi pastor, Apolo pregou ali muitas vezes. Nós vemos ainda a participação de Priscila, Áquila, fiéis cooperadores, não é isso? A Bíblia mostra Áquila
fazendo um voto, mostra ele com a cabeça rapada, mostra ele consagrado, voltado inteiramente para o Senhor, conforme o costume judaico, tá certo? Portanto, segundo Irineu, até o apóstolo João passou também pela cidade de Éfeso, pastoreou na cidade de Éfeso. A saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, eles tinham um endereço físico, humano, mas também eles tinham um endereço espiritual. Aos santos que estão em Éfeso, moravam em Éfeso, mas que também estão em Cristo Jesus. Olha que coisa linda. Nós somos aqui de Adamantina, mas também estamos em Cristo Jesus. Você está aí na sua cidade me assistindo agora, mas você também está em Cristo Jesus. E é Cristo quem nos garante segurança, proteção, esperança, paz, vida eterna e vida em abundância. É bom, é privilégio, é glória estar em Cristo. Esta expressão estar em Cristo, o apóstolo Paulo usa ela mais de 160 vezes. Ele escreve em Cristo, no Senhor, em Jesus Cristo, nele, não é isso? Por ele e para ele são todas as coisas. Em Cristo somos mais que vencedores. Em Cristo nós somos novas criatura. Em Cristo nós que estávamos longe, agora estamos perto. Em Cristo temos todas quantas promessas há de Deus. Nele o sim e o amém para a glória de Deus. Esteja em Cristo, permaneça em Cristo. Ele é a videira verdadeira. Nós somos os ramos, os galhos desta videira e em Cristo nós podemos produzir bons frutos. Você, eu, nós estamos em Cristo. Continuando, isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. Nós não somos nem de nós mesmos, nós pertencemos a Deus, nós somos povo seu. Nós somos nação eleita, povo adquirido, nação santa, não é isso? Geração eleita é o tema desta carta, é o tema desta lição, é o tema desta revista. A igreja eleita. Eleita em quem? Em Cristo. E esse termo é interessante. O que é eleição? É quando alguém vota, é quando alguém acredita, é quando alguém apoia o seu candidato para que ele seja eleito. E aqui nós vemos que Jesus Cristo, com apenas um voto, ele comprou para Deus, de todos os povos, de todas as nações, de todas as línguas, um povo especial, zeloso, de boas obras e que está aguardando a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ei, você que me ouve, eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Deus te elegeu, Deus te escolheu, Deus te consagrou, Deus te separou. Você é menina dos olhos de Deus, você é propriedade exclusiva do Senhor. Amém? Continuando, Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz. Os judeus geralmente se cumprimentavam dizendo paz, a paz esteja em você. Paulo acrescenta a essa saudação dizendo não só a paz, mas a graça esteja convosco. Não há graça
sem paz, e também não há paz sem a graça de Deus, tá ok? Uma expressão que lembra o favor gratuito e imerecido de Deus, a graça. Pela graça sois salvos, e isto não vem de vós, é dom, é dádiva, é um presente de Deus para nós. A nossa salvação, o que Deus fez em nós, por nós, é pela graça. Deus primeiro trabalha em nós para depois trabalhar conosco. Saiba disso, aprenda isso, guarde isso. Se Deus não trabalhar em você, Ele não vai trabalhar com você. Amém? Permita que Deus trabalhe em você para que depois Ele trabalhe com você. Amém? Deus está trabalhando em mim. Deus está trabalhando em você para depois trabalhar com você para a glória do seu nome. Uma expressão que lembra o favor gratuito e imerecido de Deus. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular, ela circulava, transitava entre as demais igrejas da região. Uma carta circular destinada aos cristãos de maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia, chamada Ásia Menor, provenientes de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Vamos, portanto, para o último ponto desta preciosa lição. Nós estamos aí observando o caráter introdutório dessa carta, é a saudação do apóstolo, apresentando a autoria do apóstolo, também a data em que foi escrita. Observamos um pouquinho da cidade, a religiosidade, a localização litorânea, banhada pelo mar Egeu, comércio forte, a data entre 61 e 62, tá ok? Agora vamos passar aqui o último ponto, o propósito desta carta. Qual foi o propósito que estava no coração do apóstolo? Qual foi a mensagem que ele transmitiu aos crentes de Éfeso e de toda aquela região? E continua. A palavra de Deus é viva, é eficaz, é penetrante. A palavra de Deus não se renova, mas ela é nova a cada dia. Quem se renova somos nós. Nós que somos renovados. A palavra de Deus é sempre nova a cada manhã. Amém? O propósito, aparentemente a epístola não aborda nenhum problema específico, como em outras cartas de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistérios e magia. Eles praticavam ocultismo e aceitaram a Cristo. E Paulo então corrige, Paulo então exorta esses novos convertidos vindos do mundo helênico. Tá ok? Mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Não por acaso o apóstolo Paulo mostra aqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. E ele continua no controle. Ele continua sendo bom, ele continua sendo Senhor, ele continua sentado no alto e sublime trono, mas também com quebrantado de coração, para vivificar, dar vida aos simples, dar vida aos quebrantados. A Bíblia diz em 1 João 3, versículo 8, para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Também é possível perceber outro tipo
de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeiras, mas uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 10, a Bíblia diz: porque somos feitura sua. A palavra feitura ali no grego é desenho, tá ok? Somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre judeus e gentios, cristãos, enfatizadas pelo plano universal da redenção para ambos. Através da cruz de Cristo, Deus uniu, querido, homens, mulheres, judeus, gentios, bárbaros, cita. O que importa é ser um em Cristo. O que importa é fazer parte do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Deus não faz acepção de pessoa, mas em Cristo Jesus ele chama, ele separa, ele consagra uma igreja, um corpo espiritual para fazer a vontade dele, tá ok? Sob essas premissas, então podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era a de atender às múltiplas necessidades da igreja, numa perspectiva, uma visão pastoral. Por isso a carta é apontada por estudiosos como tratado teológico sobre a igreja, o corpo de Cristo. Paulo expõe, segundo a graça, segundo a sabedoria de Deus, a igreja, a profundidade desta eleição, a riqueza desta graça. Quando ele escreve do versículo 3 ao versículo 12 do capítulo 1, ele usa diversas palavras ali maravilhosas, falando a respeito da profundidade, da riqueza, segundo o beneplácito, segundo a vontade de Deus, coisa linda, coisa muito profunda, nós observamos aí na carta aos Efésios. Portanto, esse é o propósito. Paulo escreve para ensinar, fortalecer, apresentar este plano revelado, este mistério que estava oculto em Deus, mas que agora foi manifesto, mas que agora foi revelado, mas que agora foi declarado a quem? A nós, aos santos, aos eleitos de Deus, aqueles que creem em Cristo, aqueles que se arrependeram, se arrependem e vão continuar se arrependendo, como escreve Martim Lutero. Todos os dias que temos que nos arrepender, todos os dias o Senhor tem misericórdias para com as nossas vidas. A Bíblia diz no livro de Lamentações: novas são a cada manhã as suas misericórdias. Por isso nós não somos consumidos. Oh glória, isso vale um glória a Deus aí, hein? Deus, maravilha. A mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, a cabeça deste corpo, a cabeça desta igreja, e a própria igreja. São as duas temáticas. Jesus Cristo, a cabeça, conforme Efésios 1, Efésios 4, Efésios 5. A igreja, o corpo. Efésios 1, 23, 4, 12 e também Efésios 5, 30. Assim podemos classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos: Cristo cabeça e a igreja como corpo. São os dois temas chaves, as ênfases do apóstolo Paulo nesta carta. Primeiro, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo.
a atuação do Espírito Santo como penhor, garantia da experiência de salvação. Terceiro, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. Portanto, resumo da mensagem da carta aos Efésios é este, eu vou repetir. Primeiro, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Pois em Jesus Cristo converge todas as bênçãos. Tem um versículo nesta carta que diz: em Cristo Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Amém? O crente, ele é abençoado com todas as bênçãos. Na verdade, o crente não precisa correr atrás da bênção. É a bênção que corre atrás do crente. Nós somos abençoados, porque estamos em Cristo Jesus. Nele converge todas as bênçãos do Senhor nas regiões celestiais, como diz a Bíblia. Vemos ainda como mensagem desta carta, em segundo lugar, a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência da salvação. É ele quem executa este plano, é ele quem prepara. A Bíblia diz que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É nesta carta que Paulo escreve: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que traz o céu para a terra. É o Espírito Santo que traz a presença de Deus. É o Espírito Santo que movimenta as nossas vidas. É o Espírito Santo que santifica as nossas vidas. É o Espírito Santo que nos inspira. É o Espírito Santo que desperta, é o Espírito Santo que move, é o Espírito Santo que enche, é o Espírito Santo quem fortalece. Ou seja, sem o Espírito Santo não temos aí a atuação, a participação, a entrada, não temos nada, querido. Nós dependemos exclusivamente do Espírito Santo de Deus. Por isso que Paulo, a Bíblia diz: enchei-vos do Espírito Santo. Terceiro, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. A cruz nos une, a cruz nos abraça. Pela misericórdia de Deus, falamos no último culto de ceia a respeito disso. Temos que olhar para a cruz. Temos que reconhecer a morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A cruz abraça, a cruz perdoa, a cruz transforma, a cruz liberta, a cruz, querido, muda as nossas vidas. Dantes estávamos em trevas, mas agora estamos na luz. Dantes estávamos no império das trevas, mas pela cruz de Cristo nós somos transportados para o reino do Filho do seu amor. Amém? A revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. Nós observamos ainda nessa carta um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão no Espírito. Olha só quantas coisas Paulo esclarece, apresenta, manifesta à igreja de Éfeso e a nós que somos a igreja de hoje, a igreja dos últimos dias, tá ok? Os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo.
Tá certo? Paulo escreve a respeito disso, a gente vai observar com mais riqueza de detalhe cada capítulo, cada assunto. Aqui é só o tema, depois vai se aprofundar cada um destes temas. Paulo escreve a respeito do relacionamento, o papel do marido, o papel da esposa, o papel dos filhos, o papel dos patrões, o papel dos empregados. Paulo ele vai estabelecer, segundo a graça de Deus, cada um destes papéis aí que são importantíssimos para um bom relacionamento, tá ok? Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Amém, querido? Essa é a nossa lição, preciosa lição. Nós vimos aí o autor, nós vimos aí os destinatários, a data em que foi escrita, também o propósito pelo qual Paulo escreve esta carta e um pouco aí da sua mensagem, tá ok? Se você deseja perguntar alguma coisa, envie aí uma pergunta, faça o seu comentário, deixe o seu comentário a respeito dessa primeira aula a respeito da carta aos Efésios. O nome Efésios significa desejável, tá ok? Conclusão. A epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, a batalhar contra as forças das trevas. Em especial no capítulo 6, a Bíblia diz aos Efésios e a nós outros que não temos que lutar contra a carne, contra o sangue, mas sim contra as potestades do ar, contra as hostes espirituais da maldade, não é isso? Contra aqueles que se levantam com altivez de espírito, na chamada soberba, na vaidade, entenebrecidos do seu entendimento. São termos que Paulo usa nessa carta, contra estes que devemos lutar. Como eu disse ali no culto de ceia, nosso irmão não é o nosso inimigo, ele é o nosso irmão. Nosso inimigo é o diabo, nosso inimigo são os demônios. Amém? Seja uma bênção, seja sal, seja luz, seja irmão, esteja em comunhão para a glória do nome do Senhor. Esteja em comunhão com Deus, esteja em comunhão com a sua igreja, com os seus irmãos, tá certo? Para a glória do nome de Jesus. Foi para isso que Deus nos chamou, para ser e fazer a diferença no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a nossa lição, primeira lição, nosso ensino a respeito da igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo Jesus e selada com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo que garante a nossa vitória, o Espírito Santo que renova as nossas forças, alegra o nosso coração, nos traz aí sensibilidade espiritual para ouvir, para sentir e para entendermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tem algumas perguntas aqui. Como o apóstolo se identifica nas 13 cartas de sua autoria? Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo. Lembrando que Paulo significa pequeno, tá certo? E é o que devemos ser. João, o Batista, no capítulo 3 do Evangelho de João, versículo 30, diz o seguinte: necessário é que ele cresça e que eu diminua. Nós somos pequenos, mas Deus é grande, grande é o Senhor, amém? Em nossas vidas. Em que período a epístola foi escrita? A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso
em Roma, portanto faz parte aí das chamadas epístolas ou cartas da prisão, cartas do cárcere. Qual era a maior fonte de renda da cidade de Éfeso? Sua maior fonte de renda era o comércio de nicho, estatuetas, idolatria de prata, vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Depois você lê aí na sua Bíblia, na sua casa, Atos capítulo 19, mostra Paulo orando por aqueles 12 homens e eles sendo cheios do Espírito Santo. Também mostra a grande revolta que ocasionou com a pregação do apóstolo Paulo ali, queridos. Uma cidade de 500.000 pessoas e apenas um homem fez grande diferença, fez grandes coisas. Olha só, Deus ainda é o mesmo, Deus pode nos levantar, Deus quer nos levantar para fazermos a diferença para a glória do nome do Senhor. O que você tem feito aí na sua cidade? O que você tem feito na sua igreja? O que você tem feito no seu bairro? Você é conhecido por quê? Só por causa da sua profissão? Só por causa da sua casa, do seu carro? Isso é interessante, mas que sejamos conhecidos como servos de Deus, que sejamos conhecidos como homens e mulheres de Deus. Alguém quando passar em frente à sua casa, venha dizer, ali mora um homem de Deus, ali mora uma mulher de Deus. Quando nós passarmos na rua, que alguém diga, ali vai um homem, uma mulher de Deus. O meu testemunho, o seu testemunho fala mais alto do que as nossas palavras. As nossas atitudes diante da sociedade sempre vão falar mais alto do que as nossas pregações. Pense nisso. Nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Cite alguns líderes importantes que passaram pela igreja de Éfeso. Apolo, poderoso nas escrituras, passou ali. Priscila e Áquila, que tinham a mesma profissão do apóstolo Paulo. Pastor, qual era a profissão do apóstolo Paulo? Fica aí a pergunta, vou te dar a resposta. Leia Atos 18, versículo 3, e você vai encontrar a resposta. Lição de casa aí. Atos capítulo 18, versículo 3, mostra a profissão do apóstolo Paulo. Leia aí na sua Bíblia nesse momento, tá ok? Também Timóteo passou ali, e ainda provavelmente o apóstolo João, segundo Irineu, também foi pastor em Éfeso. Que cidade abençoada, hein, queridos? Paulo fundou, Priscila e Áquila trabalharam, Apolo pregou muitas vezes ali, Timóteo foi pastor, João foi pastor, que bênção. O que podemos considerar em relação a algumas intenções do autor? Podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Paulo esclarece, explica, expõe, revela, segundo a graça de Deus aí, o propósito eterno que estava no coração de Deus e foi manifesto. A igreja tendo Jesus Cristo como o cabeça. Fica aqui uma última palavra para a nossa edificação. Porque nós vencemos? Porque Jesus é o cabeça. Porque nós estamos de pé? Porque Jesus é o cabeça desta igreja. As pessoas podem se levantar, as pessoas podem fazer o que quiserem, assim como o próprio Paulo se levantou. E a Bíblia diz que o próprio Jesus se levantou para defender a igreja. É Deus quem nos defende, é Deus que nos esconde, é Deus que nos guarda. Que Jesus continue sendo o teu Senhor, que Jesus continue sendo o teu amigo, que Jesus continue sendo o teu ideal, o teu modelo, aquele que te inspira, tá ok? Paulo chega a dizer, eu sou imitador de Cristo, que nós também sejamos imitadores de Cristo para a glória de Deus. Eu vou orar neste momento, abençoar a tua vida, a tua família, a tua casa, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos que passaram, todos que ainda estão aqui conosco, em nome de Jesus. Irmã Cícera, Danilo Borges, um grande abraço.
Um beijo em vosso coração, Marcelo, Patrícia, irmã Elisa, Orley, nossa irmã Cristiane, Helena. Deus abençoe a sua vida. Helena é minha mãe, olha aí, Helena Alves, minha mamãe, Deus abençoe. Nosso irmão Anderson, presbítero Carlos, Elaine Souza de Guarulhos, Deus abençoe. Em nome de Jesus, Aline e o Gil, a Luciana Souza, Deus abençoe. A Aline respondeu certinho, ou o Gil, não sei qual dos dois foi, mas ele era fazedor de tendas, segundo Atos 18, verso 3. Parabéns, Deus abençoe Lucas Ganassim, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar neste momento, até o próximo vídeo, provavelmente na quinta-feira faremos mais uma live ali da igreja, com alguns irmãos, estaremos cultuando a Deus. E fica aí o endereço da igreja na Chácara Figueiredo, tá ok? Você aqui de Adamantina, depois que passar a quarentena, nos visite ali na Chácara Figueiredo, na estrada da estrada industrial, naquela rua ali das fábricas e do comércio, do ladinho do... como é que chama? Da Toyota, do ladinho da Toyota, a entrada da igreja, na estrada comercial ali, tá ok? Você é nosso convidado. Deus abençoe. Rosivaldo Santos, um grande abraço, primo, um grande abraço, um beijo em vosso coração. Vamos estar orando, abençoando a vida de cada um dos irmãos em nome do Senhor Jesus. Amém? Querido e amado Deus, eu te louvo pela meditação, explanação, explicação, leitura da tua santa palavra, a qual podemos compartilhar neste momento com os teus filhos, ó Pai. Continua abençoando, guardando, livrando, suprindo, Senhor, cada uma das necessidades, ó Pai, em Cristo Jesus. Que a glória, que a presença do Senhor esteja sobre nós. Nós dependemos do Senhor. Esconde, protege, livra, fortalece, alegra, Senhor, o coração de cada um daqueles que aqui estão, aqueles que ainda ouvirão, Senhor, esta mensagem. Pai, eu abençoo a vida, a família, eu te peço saúde, socorro bem presente, graça sobre a vida de cada um, Pai. É no nome de Jesus que eu te peço, crendo juntamente com os teus filhos nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe cada um dos irmãos. Nesta hora a gente vai ficar por aqui, vamos estar concluindo. Até a próxima, permitindo o Senhor. Deus abençoe. Na terça-feira a gente vai continuar com os estudos bíblicos. Na quinta-feira, permitindo o Senhor, teremos nosso culto ali da vitória e também o domingo da família, com uma pequena parte dos irmãos, segundo a escala que a gente já está fazendo. Tá ok? Deus abençoe a cada um, em nome do Senhor Jesus. Paz e graça, em nome de Jesus.